Boa noite. Eu sou o Bruno Meltec e hoje eu quero te contar uma história. A minha história. Porque quem me vê aqui não imagina que era para eu estar preso ou morto. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci na favela. Década de 80, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Uma das favelas mais perigosas do Brasil. Mas foi no começo da minha adolescência, quando eu me mudei para Pedreira, outra periferia da Zona Sul de São Paulo, que eu entendi os perigos que me cercavam. Eu ia para a escola, mas eu não ia para a escola. Eu ia para a escola quando o sinal tocava e fazia aquela bagunça no pátio. Eu e meus amigos pulávamos o muro e a gente ia conhecer esse mundão. Eu vivenciei coisas que provavelmente vocês só tenham visto pela televisão. Eu vi gente sendo queimada viva. Eu vi crianças sendo aliciadas para o tráfico de drogas. Entre tantas outras coisas. Mas eu vi um lado diferente disso tudo. Eu via que aqueles meus amigos, eu via eles conquistando coisas que para mim, naquele momento, eram muito distantes. Coisas como um tênis novo, roupas de marca, um celular de última geração. E eu confesso que eu cheguei a pensar que aquele era o meu único caminho. Mas eu já sabia onde aquela prática ia me levar. Tinha só 2 destinos: cadeia ou caixão. Como eu não tinha outras referências, eu imaginei que aquilo seria o meu destino. E eu continuei com essa prática de matar a aula e conhecer esse mundão por algum tempo, mas com aquela agonia no meu peito, no meu coração. Até que um certo dia eu tomo uma decisão que começa a direcionar a minha vida para o futuro. Eu chego na escola, já estava tudo combinado com meus amigos, a gente já sabia onde ia. E antes de eu me reunir, do sinal tocar, eu vou no banheiro e antes de voltar, eu encosto numa pilastra e me faço uma pergunta. O que eu estou fazendo da minha vida? Aquela pergunta veio cheia de sentimento, aquela agonia no meu coração. E até aquele presente momento eu só tinha 2 caminhos: o crime ou a educação. O crime eu já sabia onde ia dar. Na educação, eu não tinha grandes referências. Mas eu tinha uma certeza: que a educação me manteria vivo por mais tempo. E foi agarrado nisso que eu tomo uma decisão de dedicar a minha vida à educação. Ao longo dessa jornada, eu pensei em desistir várias vezes, porque as forças eram totalmente contrárias. Meus amigos chegavam na escola com tênis novos, roupas novas, celulares novos, com muito mais frequência. E todas as palavras eram palavras de desencorajamento. Mas foi com persistência e com muita dedicação que eu segui naquele caminho. E acabei me apaixonando pelo processo educacional. Quando eu entendi que o poder da educação está em ampliar sua visão de mundo. E quando a sua visão de mundo é ampliada, você começa a enxergar oportunidade onde só tinha problema. Isso começa a acontecer na minha vida. Eu entro na primeira faculdade, entro no mercado formal de trabalho. Ao longo desses meus primeiros anos, eu conheci muita gente boa que me apoiou. O que eu não sabia? Eu não sabia que uma habilidade que eu tinha desenvolvido na época da adolescência, lá na quebrada, se tornaria um padrão profissional que eu uso até hoje. Uma habilidade que eu chamo de aprender a observar os sinais. Lá na quebrada, na época da adolescência, eu precisava ficar atento a tudo que acontecia ao meu redor e as coisas que não estavam necessariamente acontecendo. Por quê? Um olhar diferente, um tom de voz alterado, poderia gerar uma confusão gigantesca. E eu aprendi a desenvolver e observar as entrelinhas. Isso se tornou um padrão na minha vida profissional. Entrei no mercado de trabalho, as coisas foram acontecendo, até que veio 2011. 2011, onde um problema se torna uma oportunidade. Era o primeiro ano de casado.
Para quem é ou já foi casado aqui, sabe que o primeiro ano é maravilhoso. É um ano de você entender os hábitos uns dos outros. Imagina eu vindo da quebrada, que os meus hábitos não eram tão legais assim. E nesse ano, primeiro ano de casamento, Roberta tem um burnout na empresa que ela trabalhava. E diante daquela situação, de um desafio e de um problema, a gente enxerga uma oportunidade de empreender. As condições eram perfeitas? Não. A gente não tinha família que nos suportasse financeiramente. E a gente também não tinha reserva financeira, afinal de contas, era o primeiro ano de casamento. Então, foi com o dinheiro das 2 rescisões que nós decidimos empreender e montamos um negócio de educação. No começo, a gente estava falando de finanças, que era a minha formação da minha primeira faculdade, e depois começamos a falar sobre outros assuntos. E aí, no começo desse empreendimento de empresa, eu me lembrei de um sonho de adolescência. Lá na adolescência, quando a educação transforma a minha perspectiva de vida, eu me vejo viajando por diversos países. Só que como que aquilo aconteceria? Eu morava num quarto e numa cozinha. Tinha dia que eu passava necessidade. Era impossível sair daquela região. E aí é logo no começo dessa jornada empreendedora que esse sonho volta a florescer. Só que diferente da época da adolescência, eu faço diferente. Eu imprimo um mapa-mundi e deixo lá em casa. E eu olho para aquele mapa-mundi todos os dias. O que eu via naquele mapa-mundi quando eu olhava para ele? Eu me via viajando por vários daqueles países. E eu via o logo da nossa empresa em vários daqueles países, como se a gente tivesse escritórios e operações lá. Era um sonho porque era impossível. Até aquele momento. Era impossível na adolescência e continuou sendo impossível no começo da trajetória profissional. O que a gente faturava era começo de empresa. O que a gente faturava era para sobreviver. E os anos foram acontecendo, os primeiros anos de empresa foram acontecendo e as coisas começaram a melhorar. Foi então que em 2017 eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos para participar de uma conferência de educação. Eu me lembro como se fosse hoje, o avião pousando e eu chorando como uma criança por estar realizando algo que parecia impossível. Eu lembro que eu fiquei tão empolgado que eu quase fui preso, porque eu queria tirar foto de tudo. Eu só não sabia que não podia tirar foto na área imigratória, né? E aí eu tomei uma chamada forte de uma policial, mas deu tudo certo. Eu vou nessa conferência de educação e começo a observar sinais de educação online. Converso com algumas pessoas, assisto algumas palestras e guardo aqueles sinais comigo. Ano seguinte, eu tenho a oportunidade de ir na mesma conferência. E os sinais de educação digital estavam mais fortes. Tinham muito mais palestras, eu converso com muito mais gente sobre o assunto. Quando voltamos para o Brasil, a gente toma uma decisão. Vamos abrir a área de educação online da nossa empresa. Era 2018. O nosso negócio, educação corporativa. Nós não tínhamos cultura de treinar digitalmente. O que a gente não sabia é que viria 2020. E mesmo lá em 2018, quando a gente abre essa área de educação digital, a gente só tinha um sonho. Eu sabia que, observando os sinais que eu tinha observado, que não seria só tendência. Que cedo ou tarde aquela tendência se tornaria realidade. E aí veio o ano seguinte. E meio ao caos, o caos gerou uma oportunidade. Porque no Brasil nós éramos uma das únicas empresas preparadas para atender em escala os nossos clientes. Foi então que o nosso negócio dá um salto quântico. Só que lá em 2018, naquela conferência, um outro sonho maior do que o primeiro nasce no meu coração. E eu compartilho com a Roberta. E se um dia a gente morasse nos Estados Unidos? A impossibilidade batia de novo na nossa porta. Mas lá em 2018 eu guardei aquele sonho. Veio 2021.
e depois do salto do nosso negócio no ano anterior, chegou a hora de realizar o sonho. As condições eram perfeitas? Não. Afinal de contas, a gente estava vivendo uma pandemia global. Nós tínhamos toda a condição financeira para se manter lá por... Também não. Mas nós tínhamos o mais importante: o sonho e a vontade de fazer acontecer. E aí, decidimos realizar o sonho, reunimos a nossa vida em 6 malas. Nessa época, a nossa vida já contava com o Gustavo, nessa época com 1 ano de idade, e decidimos realizar esse sonho. Primeiro ano num país novo é um ano de adaptação, é um ano de entender cultura, é um ano de dedicar ao processo migratório. Foi o que nós fizemos. E eu me lembro como se fosse hoje, eu recebendo a carta de um PhD de uma das principais universidades dos Estados Unidos, recomendando, falando sobre o meu perfil profissional, sobre o que a gente tinha realizado, e recomendando ao governo dos Estados Unidos a nossa permanência, porque nós poderíamos contribuir com aquela nação. E mais uma vez o choro daquele menino da favela, que não tinha esperança de vida, veio à tona. Não só pelo fato de nunca ter imaginado receber uma carta daquela, mas também pelo orgulho das decisões que foram tomadas no passado, sem ter todas as condições necessárias, mas que nos tinham feito chegar até aquele momento. As coisas aconteceram, 2º ano naquele país, começamos a nos movimentar. E eu resolvo fazer um curso, uma imersão em Miami, imersão de negócio. Conheço um dos organizadores, foram 5 dias, conheço um dos organizadores, que me faz um convite. Ô Bruno, conta um pouco dessa história. Bruno, por que você não conta essa história na próxima turma que vai acontecer daqui a um tempo? O mais interessante desse convite, até 2022, eu nunca tinha falado em público na minha vida. Eu trabalhava com educação, só que eu era pessoa dos bastidores. E aí, diante, de novo, de não estar com todas as condições necessárias, eu aceito o desafio. Daqui a um tempo, está lá Bruno Meltec compartilhando um pouco dessa história para executivos e executivas no país que eu sonhei estar e que eu imaginei que não seria possível. Fiz algumas turmas e depois sou convidado a ir para a Califórnia, no Vale do Silício, que, para quem não conhece, é a região mais inovadora do mundo. E estava eu lá, compartilhando um pouco dessa história para profissionais que fazem realmente acontecer. Hoje o nosso negócio conta com operações aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal. Estamos indo para a China. Eu tenho rodado o mundo contando um pouco dessa história. E aquela visão daquele menino que olhava o mapa e achava que era impossível, está sendo realizada nesse exato momento. E aqui hoje eu estou tendo a oportunidade de eternizar essa história. O que eu queria propor para vocês é uma reflexão. Quais são os ciclos que vocês precisam romper na vida de vocês? Quais são as decisões que vocês precisam tomar hoje para direcionar o seu caminho para o futuro que já está reservado? Muito obrigado.